Muito bem, gente. Vamos começar? Para você que está aqui a primeira vez, a gente já está aqui já há alguns meses, conversando sobre um projeto que eu denominei de Ser Humanidade. Conversando sobre questões da vida na palavra. Falo muito pouco sobre céu, inferno, essas coisas todas, porque, como eu já ensinei aos irmãos, quando a gente está em Cristo, a nossa eternidade já está resolvida. Então, não me preocupo com a eternidade. Eu só falo do caminho, que é Jesus de Nazaré. Como quando a gente está no caminho, Jesus de Nazaré, a gente não precisa mais se preocupar com eternidade, já está resolvido. Eu sempre converso sobre o tempo presente. Quando a gente aceita Jesus, à luz da palavra, nosso problema de vida pós-morte já está resolvido. Então a gente sabe que a nossa vida após a morte já está resolvida. Como após a morte já está resolvido, o que me interessa é a vida antes da morte. Não é pós-morte, mas é pré-morte. Eu conheço muitos crentes que acreditam, vão para o céu, está com a eternidade resolvida. Mas eu conheço muito desses crentes que vão para o céu, que vivem o inferno. Então o céu é uma questão futura. A questão presente deles é o inferno. E eu sei do que eu estou falando, meu irmão, é muita gente vivendo no inferno, muita gente vivendo no inferno. É uma espiritualidade que não adentra o aqui e agora. É só o depois, só o além, não o aquém, entende? Então, eu falo sobre esse Cristo que define nosso além, mas que também é Cristo para o nosso aquém. Porque ele disse que veio para que nós tivéssemos vida. E vida é abundância, e não só vida eterna. Então, eu acredito com toda a minha alma, quando eu leio o Evangelho, eu leio assim, esse mesmo Jesus se importa com a vida que a gente leve aqui. Por isso eu já falei sobre perdão, já falei sobre desconstrução humana, já falei sobre amor praticado, amor em movimento. Falei sobre vários temas que tem a ver com a nossa ser humanidade. Ser humanidade saudável, que é produto da espiritualidade saudável. Né? Então nós já falamos sobre isso tudo. Então você que vem a primeira vez, vai lá no meu canal, se inscreve e veja a série toda. Porque quando a gente acaba a live aqui no Instagram, ela vai para o canal do YouTube. Ela não fica aqui, ela sai daqui e vai para o canal do YouTube. É só para lembrar quem está aqui a primeira vez, tá bom, gente? Só uma recapitulação. Hoje, eu quero conversar com vocês a partir de uma fala de alguém que eu atendi há bem pouco tempo atrás, que uma pessoa que já foi referência para mim, sabe, assim, de integridade ainda é, de honestidade e tudo mais, mas já foi uma referência de fé, alguém que já foi muito comprometido com o reino, com a igreja local, mas depois de um percalço grande, ela chega perto de mim e diz: Neil, eu estou convencido, Deus é uma farsa, e se ele existe, não há nada de bom nele. Deus é uma farsa. Ou seja, não existe. E se existe, não há nada de bom nele. Cara, essas palavras assim me incomodam um pouco. Não que eu seja um defensor de Deus, eu não sou defensor de Deus, porque Deus não precisa de defesa. Eu não sou desses crentes que se ofendem quando o incrédulo ofende a Deus, porque é impossível que a nossa ofensa pode alcançar a santidade de Deus e a soberania de Deus. Então a pretensa é uma grande pretensão da criatura tola. Então Deus não se ofende com as nossas pretensões idiotas e muitas vezes desonestas. Mas essa palavra, Deus é uma farsa, não há nada de bom nele, é parte de um tema
que atravessa a história dos homens. Deus existe? Se Deus existe, Deus é bom. Se Deus é bom, como pode existir tanta coisa ruim no mundo? Então, essa discussão sobre Deus, ela atravessa os séculos. Todos os filósofos, desde Platão, Sócrates, desde que o homem domina seu pensamento, desde que ele é sapiens, a questão Deus é discutida. E eu não preciso abordar teologicamente, filosoficamente essa questão aqui, porque se você clicar aí no teu Google, você vai ter tema para o resto da tua vida. Então, eu não queria necessariamente conversar com vocês aqui sobre Deus existe ou Deus não existe. Acho que para mim, para vocês, isso está resolvido. Deus é bom ou não é bom? Acho que para mim, para vocês, isso está resolvido. Salvo raríssimas exceções. Porque 99% das pessoas que dizem que Deus não é bom, só dizem que Deus não é bom porque algum mal o alcançou. Ou alcançou alguém do seu vínculo afetivo. Ninguém diz que Deus é mal ou que Deus não se importa só por causa do mal do mundo. Nós não somos tão empáticos assim. Quando a gente chora a morte de alguém, a gente chora a morte de alguém com quem a gente tem relação afetiva. Porque se a gente não tem relação afetiva, a gente não chora a morte de ninguém. Então não é a morte do outro que nos incomoda. É o que a morte do outro produz em nós. Porque quando alguém que nós amamos morre, nós empobrecemos demais. Quando alguém que nós amamos morre, nós perdemos alguém que nos ajuda a exercitar amor e alguém que nos abençoa com amor. Quando alguém que nós amamos, quanto mais próximo o laço afetivo, pior, morre, parte de nós morre também, como vocês já me ouviram falar muitas vezes. Hoje, lamentavelmente, morreu um irmão nosso, que lutava contra o câncer, que é o Marcelão, alguém muito querido da nossa igreja. Então, Marcelo era marido e pai. Se o Marcelo, o marido, morre, morre a esposa. E, ato contínuo, nasce a viúva. Ela nunca foi viúva. Vai ter que aprender a andar de novo. Vai ter que aprender a ser de novo. Vai ter que aprender a se alocar na sociedade de novo como viúva. Morre o pai, morre o filho, nasce o órfão. Como o filho nunca foi órfão, vai ter que aprender a andar de novo. Vai ter que aprender a administrar o vazio do peito, vai ter que se ressignificar totalmente. Porque quando morre alguém perto da gente, a gente chora porque parte de nós morreu. A gente chora porque nós fomos absurdamente empobrecidos. Mas quando morre alguém na mesma proporção com a quem a gente não tem laço afetivo, a gente não chora. A gente diz, sinto muito, meus pêsames. Mas não dói na gente. Por quê? Porque a nossa empatia não é tão longa, nem tão grande assim. Então, quando a gente questiona a bondade de Deus, a gente não questiona porque a gente vê mal do mundo. A gente não questiona porque a gente sofre a dor dos sofredores do mundo. Não, isso é hipocrisia. A gente só questiona a bondade de Deus quando a dor nos alcança. Então, quase sempre, se não sempre, todo questionamento da vontade de Deus parte de alguém que não sabe ou não soube lidar com a dor, não soube lidar com a catástrofe. Principalmente quando esse alguém que diz que Deus não existe ou não é bom, um dia tenha crido que ele existisse e fosse bom. Então alguém que disse, eu tive fé, não tenho mais, você pode ter certeza. Você está diante de alguém que não soube lidar com os antagonismos da existência. Bom, mas o assunto Deus é bom ou não perpassa a história dos homens. Argumentos prós, argumentos contra. Bom, e não é sobre isso exatamente que eu vou falar. Para mim, Deus é bom. E se Ele é bom, Ele existe. Para mim, Ele é perfeitamente bom. A ausência do mal não desconfigura sua bondade nem seu senhorio. Eu já contei essa história aqui 1000 vezes. Vocês que me seguem há muito tempo já ouviram 1000 vezes. Da menina que me questionou num fórum na universidade. Se Deus fosse bom, eu vou ler esse texto aqui,
Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, Salmo 34:8, eu dei uma palavra e depois de ter dado a palavra, eu terminei com esse texto. Eu não dei uma palavra evangélica. A gente estava falando sobre cidade, saúde e espiritualidade. Eu fui como profissional da área humana e como pastor, mas eu fui mais como profissional da área humana. Então eu dei uma palavra sobre saúde, sobre cidade, saúde e espiritualidade. No final, eu terminei a minha fala dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. Nas interpelações, uma universitária, muito debochadamente, diz que gosta da minha palavra, mas não gostou como eu terminei, porque aquilo era uma universidade, era uma academia, não era lugar de citar a Bíblia, a história da carochinha. E tanto a Bíblia é a história da carochinha, porque o nosso texto tem problemas semânticos graves, problemas epistemológicos graves. E quais são eles? Porque ela falou assim, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor falou, Senhor é bom? Eu falei, o Senhor é bom. Aí ela fala, tem um problema semântico aí. Porque se ele é Senhor, então ele não é bom. Senhor não é o que domina, coordena, rege, tem a autoridade, tem a rédea na mão, Então, se ele é Senhor, se ele domina a sua criação, e tem tanto mal na terra, tanta doença, tanta corrupção, tanto homicídio, tanto suicídio, tanta criança nasce doente, se ele é quem coordena e tem tanto mal na terra, então ele não é bom. E se ele é bom e tem tanto mal na terra, então ele não é Senhor. Então, das duas, uma, pastor, ou ele é bom ou ele é Senhor. Senhor e bom não dá. E ela falou num tom jocoso, num tom cômico, o pessoal riu, né? Ih, quebrou o pastor. Aí eu falei assim, então você acha que o Senhor não é bom só porque existe mal na terra? Aí ela falou, claro, ou ele é Senhor ou ele é bom, os dois ele não é. Eu falei, engraçado, eu continuo achando que o Senhor é bom exatamente por causa da existência do mal. Como assim? Bom, se o Senhor fosse acabar com o mal na terra, eu perguntei para ela, você ficaria viva? Você é perfeitamente boa? Ela parou, pensou um pouquinho e disse, não, ninguém é perfeitamente bom. Então você é contaminada pelo mal, não é? Então se o Senhor fosse acabar com o mal, ele teria que acabar com a tua vida, com a minha também, com a de todos nós aqui presentes nesse auditório. Porque todos nós somos contaminados pelo mal. Então é possível que o Senhor que é bom não acabe com o mal na terra por amor a você e a mim. Então eu creio que a existência do mal, ou a manutenção da existência do mal, pode ser um ato do amor de Deus. Porque para ele acabar com o mal que nós tanto reclamamos e gostaríamos que ele acabasse, ele teria que acabar com a nossa vida. Por amor, ele não acaba com o mal, mas ele manda Jesus para acabar com o efeito do mal em nós. Então, a presença do mal não anula a verdade da bondade de Deus. Mas não mesmo. Nem de longe. É só raciocinar um pouquinho. Só raciocinar um pouquinho. Bom, então para nós, acredito, está resolvido. Deus existe e é bom. Então de onde vem a ideia de que Deus é uma farsa, que Deus não é bom? De alguém que não aprendeu a lidar com a sua dor. E eu já falei sobre isso aqui, e eu falo sobre isso repetidamente. Agora, quando a gente lê 34:8 de Salmos, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, o que eu vejo nesse versículo, sobretudo, é a palavra de Deus revelando para nós a grande necessidade que nós temos de uma experiência mais profunda com esse Deus que é Senhor, é bom, e cuja bondade e senhorio muita gente duvida, questiona. Esse versículo, ele diz, Neil, todas as criaturas do Altíssimo precisam de ter uma experiência mais profunda, real, com Ele. E de onde está isso no texto, pastor? O texto está dito lá, provai. Não é estudai. Não é
pesquisai. Não é só buscai. Provai. Provai. Bom, eu tenho aqui uma garrafa. Se eu perguntasse para vocês o que tem dentro dessa garrafa, quase 100% de vocês responderia: tem água, pastor. Porque eu bebo água sempre quando eu prego, quando eu palestro, né? Mas que tipo de água que tem aqui? Água de coco ou água comum? Bom, vocês não saberiam. Para saber, você precisaria provar. Ah, é de coco, pastor, é de coco. Como é que você sabe que é de coco e não comum? Porque você provou. Então, eu posso saber que aqui tem água. Eu posso saber que essa água mata a sede. Eu posso saber que essa água é H2O. Eu posso saber tudo sobre essa água e não saber que água é essa, porque eu não provei. Bom, aqui dentro eu poderia ter laranjada, aqui dentro eu poderia ter cachaça. O que tem dentro dessa garrafa? Só provando. O que tem dentro desse recipiente? Só provando. Só provando. Então, é como quem descasca uma laranja e a chupa e pergunta a alguém: que gosto tem essa laranja? Doce, azeda, amarga? Ela é seleta, ela é lima? Não sei, pastor, o senhor que provou. Pois é. Esse texto diz que para que a questão Deus no coração do homem seja aplacada e resolvida, esse Deus não tem que ser estudado. Ele tem que ser provado. Nós temos que ir num relacionamento mais profundo. Nós temos que ter uma experiência mais profunda. O problema é que todo mundo quer falar de um Deus que não provou. É que todo mundo quer dar opinião sobre um Deus que não provou. Porque nunca provou, vai dizer: essa garrafa está vazia. Vai dizer: essa garrafa tem água mineral. Não, essa garrafa tem água gasosa. Não, essa garrafa tem água de coco. Não, essa garrafa tem água de fossa. Vai ficar essa especulação. Especulação, especulação, especulação. E os homens vão continuar se digladiando, que é o que a gente sabe fazer. Nós perdemos a competência para viver em paz. Na paz a gente sofre, então a gente precisa estar em litígio para sobreviver. Vou falar sobre isso domingo, lá no meu sermão. Não no outro domingo. Não é nesse não, no outro. No terceiro domingo. Perdemos a competência de viver em paz. Então tudo dá em litígio. Tudo dá briga. Tudo. E esse tema Deus é e Deus é bom é um tema que vem dando pano para manga. Aí o que não crê em Deus hoje se acha intelectual. E fala bonito, e mostra seus diplomas, tal, mas ele não grava as angústias que ele carrega no peito e os vazios que ele carrega no peito. Ele não grava um vídeo mostrando as insônias que ele acomete o tempo inteiro. Você não vê ninguém falando das suas angústias de alma. Todo mundo aqui na rede mostra que é intelectual, mostra que é cabeção, mostra que é feliz, está sempre sorrindo. Aqui todo mundo janta fora, todo mundo está malhado, aqui todo mundo é isso, todo mundo mente. Nas redes a gente só conhece o lado bom da pessoa. Então quando eu vejo gente que não acredita em Deus falando de Deus, para mim é uma ignomínia, é um mau caratismo quase, é uma desonestidade intelectual. Por quê? Porque ele fala de uma coisa que ele não acredita e que ele não experimentou, que ele conhece teoricamente, que ele conhece sociologicamente, ele não tem um conhecimento empírico, experiencial com esse Deus, como quem nasceu de novo, né? E a gente sabe que quando a gente fala de aprofundamento experiencial com Deus, a gente fala a partir da fé cristã, que diz que pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, ou seja, ele morre e ele é ressuscitado com Cristo. Então não é uma experiência sociológica, não é uma experiência filosófica, não é uma experiência antropológica, é uma experiência transcendental. E o que acontece com tantos crentes que ouvem
os que falam filosoficamente de Deus, falam sociologicamente de Deus, falam antropologicamente de Deus, falam tecnologicamente de Deus, por que alguns crentes ficam balançados com as falas deles? Porque não nasceram de novo. São membros de uma comunidade de fé, mas não nasceram de novo. São simpatizantes do Evangelho, não morreram. Porque para quem morreu e for ressuscitado, irmão, acabou, não tem mais discussão. É como aquele homem que foi curado lá no dia de sábado. Você acha que aquele homem que te curou, o cego, né? Ele é filho de Deus? O cara fala assim, ó, eu não sei se ele é filho de Deus, se ele deixa de ser filho de Deus, eu não sei quem ele é, eu não sei o que ele foi, para onde ele vai, de onde ele... Não sei nada a respeito dele. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Então não me venham dizer que esse homem é um homem comum. Porque eu sou cego de nascença e agora vejo. Essa experiência ninguém me tira. Pois é, o novo nascimento é a mesma coisa. Para quem nasceu de novo, a experiência basta. Você não precisa estudar teologia, você não precisa saber discernir todas as doutrinas da Bíblia, você não precisa saber explicar a vida do Cristo cabalmente, você não precisa de nada. A experiência basta. Tá bom. O problema é que hoje há muita verborragia, há muita teologia, há muitas logias a respeito de Deus, há muito blá 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 e pouca vida praticada. Por isso, o assunto Deus ainda é questionado. A bondade de Deus ainda é questionado. Discussão tola. Discussão tola. A minha igreja me ouviu falar sobre isso. É como que se eu pegasse... Eu estou pegando aqui, ó. Isso aqui é um fio de um bagulho meu aqui embaixo do meu computador. Esse fio aqui, ó, ele tem uma tomada que ele vai ser inserido ali no buraquinho da parede, né? E a gente sabe que quando ele é inserido ali, esse fio é tomado por energia. Ele tem poder que vai ligar lá o aparelho. Bota na parede, o poder passa por aqui e liga o aparelho. Bom, se o aparelho está ligado, a gente sabe que o poder está chegando lá, que a energia está chegando lá, correto? Então eu sei que há poder nesse fio. Qualquer um sabe que há poder correndo dentro de qualquer fio elétrico. Não é verdade? Agora, eu posso descascar esse fio e botar a mão no fio desencapado. Vou ganhar um choque. Bom, aqui eu sei que há poder no fio. Quando eu ganho choque, eu tenho experiência com esse poder. Fica claro? Aqui, um engenheiro elétrico pode dar aula sobre o fio, sobre a qualidade do fio, que tipo de fio. Ele vai ficar falando 1 ano sobre a qualidade desse fio. Mas se ele nunca ganhou choque, ele não conhece esse poder. Ele tem informação sobre esse poder. Então, o problema sobre a questão Deus e a sua bondade é que ele é discutido por essa gente que conhece o fio, mas nunca ganhou choque. E contra a gente que ganhou choque, mas não sabe discernir o fio. Então, se eu discerno o fio, mas não ganhei choque, eu não conheço Deus. Se eu ganhei o choque, mas não tenho cultura suficiente para discernir Deus, eu também estou em problema. Problema por quê? Porque eu não sei explicá-lo. Mas a experiência basta. Mas por que eu preciso estudar, conhecer? Para que eu possa compartilhar esse mesmo Deus que eu experienciei. Então, ganhar o choque é o que a Bíblia chamaria de temor do Senhor. Opa, eu não vou botar a mão aí não, porque eu sei que esse negócio dá choque. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que a gente não pode parar no princípio. A gente tem que continuar. Então a experiência é indispensável, mas nós precisamos buscar mais. Precisamos buscar conhecimento. O conhecimento é importante, mas na questão espiritual não serve para nada, porque o que vale é o choque. Clarificou, não clarificou? Qualquer um acho que entende um negócio desse. Então, vamos voltar ao texto.
Provar e ver que o Senhor é bom. Ou seja, para falar de Deus, precisa prová-lo. Nós precisamos provar de Deus. E por que, além disso, nós precisamos provar de Deus? Vou dar algumas razões para vocês. Primeiro, porque Deus só se revela. Deus não se revela para quem só tem conhecimento teórico dele. É o que eu acabei de falar. Provai e vede. Acabou. Ah, eu quero ver Deus. Não vê, não. Você tem que ter primeiro uma prova com o invisível. Para ter prova com o invisível, só pela fé. Quando você prova Deus, aí você vê, não a Deus, mas a bondade dele manifesta, a graça dele manifesta, o amor dele manifesta. Você está dispensado da necessidade de ver a face, porque você se torna habitação dele. Olha que coisa linda, irmão. Agora, qual é o problema hoje? A gente quer ver para crer. Se eu vir a bondade dele, eu creio. Não vai ver porque você está com os olhos postados no mal. Se eu vir eles falando, eu creio. Não vai ouvir não, filho. Se eu for uma testemunha ocular dele, não vai ser não, filho. Deus não se manifesta para quem só tem conhecimento teórico dele, não. Tem que provar. Eu volto a 2 Coríntios 5,17, onde Paulo diz, pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. E pelo que se alguém está em Cristo é nova criatura, esse negócio não é brincadeira não, irmão. Isso aqui é falando sério. O que Paulo está dizendo nesse texto, sabe o que é? É que a experiência com Cristo não é só uma informação, não, é experiência mesmo. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Ele passa por morte e ressurreição. E essa morte e ressurreição é experiencial, não é informacional. Não é. Isso aqui não é brincadeira. Jesus não veio ao mundo à toa. Ele veio consertar o estrago que o pecado fez. E o estrago que o pecado fez na criação de seu pai foi tão intenso, foi tão agudo, profunda, tão nevrálgico o estrago, que não dava para consertar, só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Não dá para consertar o estrago que o pecado fez na humanidade. Só nascendo de novo. Por isso Jesus veio. Ele veio morrer na cruz, ele veio verter seu sangue. Ele levou sobre si a nossa maldição, a nossa doença, a nossa condenação. Conhecemos isso. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Temos paz porque ele levou sobre si o nosso castigo. Temos vida porque ele morreu a nossa morte. Então, houve uma troca entre nós e o Cristo, expressão do amor de Deus. Isso não é brincadeira, não. Pense comigo, irmão, raciocínio. Se houvesse outro meio de um homem chegar a Deus, pense. Se houvesse outro meio, outro caminho de homem chegar a Deus, e ainda assim Deus mandasse seu Filho unigênito, único, para morrer na cruz daquele jeito, com aquela dor, com aquela angústia, com aquele sofrimento, sendo que havia outro caminho para chegar a ele, e ele ainda assim permitiu que seu filho morresse daquele jeito, esse Deus não é Deus, esse Deus seria o diabo. Pô, eu tenho como chegar nesse lugar por aqui e por aqui. Só que por aqui é uma estrada esburacada, cheio de criminosos, cheio de estupradores, cheio de assassinos. E Deus me manda pelo caminho dos assassinos, dos estupradores, quando eu posso ir por um caminho plano,
limpo e claro, esse Deus não seria Deus, esse Deus seria o diabo. Mas por que Deus deixou que seu filho morresse naquela cruz, daquele jeito, com tanta chibatada, crucificado e gritando na cruz: Deus, por que me desamparaste? Por que Deus permitiu isso? Porque era o único caminho de chegar a Ele. Não existe outro jeito de chegar a Deus se não for por intermédio de Jesus. Se houvesse outro caminho e Ele permitisse Deus morrer desse jeito, eu não queria esse Deus de jeito nenhum. Porque Ele seria o oposto do que está escrito. Deus é amor e deixa o filho morrer daquele jeito quando não era necessário. Havia outro caminho. Havia o caminho da caridade, havia o caminho das boas obras, havia o caminho da meritocracia, havia o caminho do sacrifício, e Deus permitiu que Jesus morresse daquele jeito. Esse Deus eu não queria mais nunca. Mas por que Ele deixou? Porque era o único jeito de eu e você chegarmos a Ele. Não tinha outro jeito. Não havia outro meio. Então, ou nós passamos pela experiência com esse Cristo chamado Jesus Cristo, ou nós vamos ficar no patamar do discurso Deus, do discurso vontade de Deus. Vamos querer a sua manifestação, vamos querer a sua graça, mas vamos querer relacionamento de intimidade com Ele. Nunca teremos. Vamos ter que nos assentar nos bancos das congregações, dos templos, e tendo que viver uma fé terceirizada através da vida dos pastores, dos apóstolos, dos bispos e dos sacerdotes. Mas sem vida em Deus, sem rios fluindo do peito, que é o que acontece para mim com 90% dos evangélicos. Blá, blá, blá. Mas vida que gera nesse ser uma ser-humanidade acolhedora, respeitadora, generosa, bondosa, são poucos os crentes que a gente conhece assim. O que a gente conhece são os verborrágicos, os caras que vivem se metendo na vida dos outros, vivem perturbando a vida dos outros, atrapalhando a vida dos outros, tirando a paz da vida dos outros, tudo em nome de Deus. Mas não sabe respeitar, não sabe amar, nunca atraiu com a própria vida alguém a Jesus de Nazaré. Bom, esses, no final, serão separados do trigo. Você pode ter certeza. Por quê? Porque gente assim é gente para quem Deus não se manifesta. Deus só se manifesta para quem desejou e provou dele. Aí vai uma pergunta para a nossa reflexão. Você que diz ter tido encontro com Cristo, depois que você que diz que teve encontro com Cristo, se encontrou com Cristo, o que você viu morrer em você depois desse encontro? O que morreu em você depois desse encontro? Essa é uma pergunta que a gente responde subjetivamente. Porque grande parte de nós, gente, não morreu nada. Não morreu nada. Nós fomos atraídos simpaticamente por uma liturgia, por uma palavra, por uma oração. Fomos atraídos necessariamente, ou por uma necessidade, àquele lugar onde se prega a palavra de Deus, mas grande parte dos que congregam em nossas comunidades não estão nas nossas comunidades por conversão, estão em nossas comunidades por adesão. Eles não nasceram de novo. E são esses que duvidam da bondade de Deus. São aqueles crentes que a unha encrava. Por que Deus? A namorada beijou a amiga da escola. Por que Deus? Quero morrer. Está desempregado. Engordou 10 quilos. Quero morrer. Deus. São os murmurantes. São os coitadistas. Porque quando o cara nasceu de novo, irmão, ele descobre que está com câncer. Ele diz assim, olha, a minha vida está na mão do Senhor. E se Ele quiser me curar, Ele me cura. Se não quiser me curar, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai deitar e vai dormir. Ele vai ver a calamidade chegando. E ele vai experimentar da paz de Deus que excede todo entendimento. Ele vai ver o seu nome na boca dos maledicentes. E ele vai dizer: quem me justifica é Deus. Ele vai se ver abandonado por um monte de gente com quem
ele se promiscuía e agora está se vendo só e diz, não tem problema, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu sei que Deus vai me dar amigos que me aproximem dele. O cara que nasceu de novo, irmão, ele é como um monte de Sião que não se abala. Ele sente a dor da vida, ele sente as agruras da vida, ele sente as angústias da vida, mas ele não se abala não, ele levanta e vai. Ele nasceu de novo. Ele é nova criatura. Então, nós servimos a um Deus que não é Deus para quem é sociólogo de Jesus, para quem é teólogo de Jesus, para quem é filósofo de Jesus. Ele é Deus de quem nasceu de novo, ele é pai de quem nasceu de novo. Ele é pai de quem segurou no fio e ganhou o choque. Ele é pai de quem se entregou pela fé. Eu creio, e porque crê, vê a sua mão, vê a sua glória, vê a sua graça, vê a sua bondade. Porque ganhou o choque, a sua fé se torna inabalável, inquestionável. Alguns crentes, eles entram em crise porque de vez em quando nos pegam no checkmate, né? Explique isso. Como é que pode explicar isso? Cara, eu não sei explicar isso não. Eu não explico tudo que está na Bíblia, não. Tem gente que pensa que eu tenho resposta a tudo. Eu tenho, não. Eu vejo gente aí falando sobre todos os temas. Eu falo de física quântica nuclear até a teoria das cordas. Fala de cirurgia neurológica a calo no pé. Eu falo, meu Deus, esse cara é um computador ambulante. Nada, são informações colhidas para falar sobre aquilo só naquele momento. Amanhã ele já não lembra de mais nada daquilo. Ninguém conhece todos os assuntos. Ninguém conhece toda a Bíblia. Tem questões da Bíblia que eu não entendo. Então, se eu não entendo, então não é verdade, não. Quem disse que você é isso tudo e tem que entender tudo? Você é professor de quê? De matemática? Sabe tudo da matemática? Você é professor de história, conhece toda a história do planeta? Você é médico, conhece tudo sobre o corpo humano? Não, né? E por que que eu e você temos que conhecer tudo sobre a palavra? Por que que nós temos que saber discernir tudo a respeito de Deus? Ainda mais sobre Deus. Se eu soubesse explicar tudo a respeito de Deus, esse Deus seria no máximo do meu tamanho. Um Deus do meu tamanho não me interessa, não é Deus. Se eu soubesse explicar tudo na palavra, eu abandonaria a palavra na mesma hora, porque não seria a palavra de Deus, seria a palavra de um homem comum. Então, o fato de eu não saber tudo não retira de mim a experiência com esse Deus. Pastor, a Bíblia tem algumas contradições. Depende dos olhos de quem lê. A Bíblia caducou. Depende dos olhos de quem lê. O Deus do velho não é o Deus do novo. Depende dos olhos de quem lê. Mas se ficar alguma dúvida, lembra que você ganhou o choque. Ou se não ganhou, não adianta dirimir a dúvida. Essa fé que pensa ter não vai te segurar nos tsunamis da vida. Mas quando a gente ganhou o choque, irmão, quando a gente provou de Deus, não há nada que abale a gente, não. 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Monte Sião que não se abala tão facilmente. Ele adestra nossos dedos, as nossas mãos para a peleja. A gente se torna bom guerreiro. Bom guerreiro. Então, por que eu preciso provar Deus? Porque ele só se manifesta para quem provou. Ele não se manifesta para quem tem conhecimento teórico dele. Então, quando eu sou interpelado por alguns ateus, e não são poucos não, e eu respeito o ateu, hein? Eu só não respeito o ateu militante. Aquele que labuta no ateísmo. Ou seja, ele labuta para roubar a tua fé. Quando nós compartilhamos nossa fé, nós compartilhamos por amor. Nós queremos que eles experimentem o que a gente experimentou. E quando eles querem roubar nossa fé, querem roubar por quê? Se eles não têm nada para colocar no lugar. Então, é uma militância desonesta também. Então, o ateu militante eu não respeito, não. Mas o ateu que diz assim, cara, eu não creio, mas eu respeito a tua fé, considero o teu lado de análise a respeito dele, e não tem nada contra, não. Fica à vontade, é isso, cara, eu respeito.
Agora, aquele que vive querendo discutir. Ora, meu irmão, você nunca vai me ver falando sobre Saci Pererê. Por quê, pastor? Eu não acredito em Saci Pererê, não gastaria um segundo da minha vida com ele. Você nunca vai me ver, preguei sobre isso domingo, me ver falando sobre gnomo. Ao gnomismo universal. Mas não gasto um segundo da minha vida lendo sobre gnomo, porque eu não acredito nele. Se eu não acreditasse em Deus, Deus não passaria como tema na minha memória. Deus não entraria na minha boca como palavra. Agora, é uma incongruência. Deus não existe, mas é tema de discussão em todas as matérias. Deus é a inexistência mais discutida do planeta. Como que eu vou discutir algo que eu acredito inexiste? Não tem sentido. Então não posso respeitar o que se diz ateu militante. Não dá. Então, até porque ele fala de um tema que ele não conhece, que é o próprio Deus. Deus não se manifesta para quem tem conhecimento teórico dele. Tá bom? Segundo, por que nós precisamos provar desse Deus? Porque Deus não se revela para quem não pode chamá-lo de Senhor. E isso aqui é tremendo, irmão. Guarda isso que eu vou lhe falar. Perdão. Olha o que o texto está dizendo. Provai e vede que o Senhor é bom. Você consegue chamar a Deus de meu Senhor? Eu não. Então você não vai provar. Porque quando a gente prova, a gente chama de Senhor. Hoje, os seres humanos buscam o Pai. Meu Pai, Papai. Os seres humanos buscam o provedor. Os seres humanos querem o guarda-costa. Os seres humanos querem aquele que lhes coloque, ou lhes coloquem por cabeça e não por cauda. Os seres humanos querem o Todo-Poderoso. Os homens querem Jeová Tsebaô, Deus dos exércitos. Os homens querem o Deus que realiza para eles. Mas nem todos querem o Senhor, não. Aqueles para quem eles prestam conta. Aquele diante de quem abrimos mão da nossa vontade. A minha vontade é essa, Senhor. Mas o Senhor diz, a minha vontade é aquela, Neil. Sim, Senhor. Senhor é aquele diante do qual a gente renuncia a tudo. Senhor é aquele a quem nós obedecemos cegamente. Reconhecemos seu senhorio. Por que eu preciso provar? Que é para que eu possa chamá-lo de Senhor. E não só de Pai. E não só de provedor. Não só de sustentador. Não só de guardador. Não só de todo-poderoso. Não só de quem me coloca por cabeça e por cauda. Esse que a gente busca como interesseiros que somos. Então, nós nos aproximamos desse Deus que não é Senhor, não por causa de Deus, mas por causa de nós. Eu me aproximo de Deus por causa de mim. Aí eu digo mais uma vez, nós precisamos aprender a respeitar a inteligência de Deus, porque quando nós estamos na presença de Deus, Deus está nos analisando como quem pergunta, Neil, o que te traz a minha presença? Aí eu digo, uma necessidade. Estou precisando de emprego, quero casar, estou me sentindo só, estou doente, quero cura, quero vingança para o inimigo. Então Deus vai entender, então Neil, você está na minha presença por causa de você. É mais ou menos isso, Deus. Bom, então, se você está na minha presença por causa de si mesmo, ainda que você esteja na minha presença você não está. Eu não te enxergo. Eu não me manifesto. O que sobra para esse? Frustração. Frustração e frustração. Quando a gente diz que deseja Deus, irmãos, a gente não tem que desejar só o Pai, provedor, Deus amor, sustentador. Deus espera que nós desejemos o Senhor. Aquele que manda em nós, que ordena a nossa vida. Aquele cuja palavra é a nossa regra de fé e prática. Aquele que diz, ide, a gente vai. Aquele que diz, negue-se, a gente nega-se.
se nega. Aquele que diz é assim, assim é. É aquele que diz a minha palavra é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então é palavra de Deus, então é ela que coordena, ela é quem dita. Quando alguém diante da palavra diz, pô, isso está escrito aqui, mas eu discordo disso aqui. E você fica com o que você acha sobre a palavra de Deus, então, como diria Spurgeon, não é na palavra de Deus que você crê, é em você mesmo. Por isso, nós temos essa geração de gente frustrada. Não tem como não ser frustrado se a gente se aproxima de Deus assim. Então, por que eu preciso provar Deus? Por que eu preciso experimentar Deus? Porque Deus não se revela para quem não pode chamá-lo de Senhor. Porque Deus sabe que se eu não o chamo de Senhor, eu não estou em obediência, eu estou nele por causa de mim. Então, não estou nele. Sou um número na massa, não um membro no corpo. Guarda isso no seu coração, porque isso é muito forte. É como o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo joga isso na cara de Deus. Na minha vida está faltando um monte de coisa. Não, a palavra não foi para todo mundo. É só para quem pode chamá-lo de pastor. Ele é teu pastor? O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você ouve a voz do pastor. Significa dizer que você segue o pastor. Significa dizer que você é ovelha. Então você cede a lã para o sustento do pastor. Você se multiplica porque você vive no rebanho. Você segue teu pastor? Você ouve a voz do pastor? Compartilha tua lã para o sustento do pastor? Você multiplica-se no rebanho do Senhor, do pastor? Não. Então essa palavra não é para você. O nada me faltará é para quem é ovelha. Não é para qualquer um, não é para todo mundo. O Senhor é bom para quem prova, não é para todo mundo. Então, a você sobra, se honesto for, a análise de sua manifestação na vida dos outros. Porque se eu não consigo ver na minha, eu não consegui prová-lo. Por quê? Porque eu só tenho conhecimento teórico. Segundo, porque eu não o chamo de Senhor, a mim só cabe analisar a manifestação dele na vida dos outros. Porque na minha, eu não vou ver. Eu vou estar debaixo da graça comum, que é aquela que me mantém vivo e me sustenta, mas eu não vou ser alvo da graça particular. Um dia a gente fala sobre isso. Mas eu vou ter que ser testemunha da bondade dele na vida do outro. Por quê? Porque se for honesto, pode não estar acontecendo comigo agora. Eu não creio. Mas eu estou vendo acontecer na vida de um monte de gente. Eu estou vendo como Deus cura, como Deus abençoa, como Deus restaura, como Deus mantém de pé no tempo da calamidade, no tempo da dor, no tempo da angústia, no tempo da adversidade. Só pode ser Deus. Essa paz que ele sente, não consigo explicar, porque ele perdeu tudo igual a mim. Ele passou pelo mesmo vale que eu. E como é que ele pode estar tão bem e eu tão mal? Porque ele tem a paz que excede todo entendimento, que é de origem divina. Você não sente, mas está vendo ele sentir. E por que não sente? Por que Deus não é bom? Não, Deus é bom. Você está vendo a bondade dele na vida do outro, naquela família, naquela empresa, naquela pessoa, naquele coração, naquela conduta. Deus é bom. Terceiro, nos falta 5 minutinhos. Por que eu preciso provar a bondade de Deus? Porque a revelação de Deus como bênção para quem o conhece e o chama de Senhor, nem sempre nos livra imediatamente da dor. Tal revelação nos introduz no seu refúgio. Olha que coisa interessante que eu estou te falando. A revelação de Deus como bênção para quem o conhece e para quem o chama de Senhor, nem sempre se manifesta nos livrando imediatamente da dor. Se manifesta então como, pastor, essa revelação? Nos introduzindo no seu refúgio. Olha o que o texto diz, que nós acabamos de ler. Provai o vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então essa bondade nem sempre é bondade para me livrar da dor, mas é bondade para no tempo da dor me refugiar nele. O que isso quer dizer, pastor? O senhor pode explicar? Posso, e aqui termino. Nem sempre ele tira a dor de dentro de nós.
ele nos coloca dentro dele. Então, se ele não tira a dor de dentro de nós, ele nos introduz dentro da sua graça, dentro da sua presença, e nós vamos viver a dor nele. Uma coisa é você estar num barco, num mar encapelado, num mar que está maior do que o navio e que tudo indica vai afundar esse navio sem Jesus. A outra coisa é estar nesse barco, nesse mar, com Jesus. Porque o mar, ele tem poder para afundar o barco. Mas na história do Evangelho, Jesus estava dentro. Todo mundo desesperado no barco. Vamos morrer, vamos morrer. Jesus dormindo lá embaixo. E eles acordam Jesus com veemência. Jesus faz alguma coisa, a gente está morrendo, o senhor está dormindo. Jesus vai lá na frente, aquele mar encapelado, e diz: mar, aquieta-te, vento cessa. Eles estavam apavorados, vivendo dor, mas Jesus estava lá com eles. Eles estavam na presença de Jesus. Então, quem está na presença de Jesus e na presença de Deus, passa por mar encapelado, passa por dor, passa por divórcio, passa por câncer, passa por Covid, passa por todas as adversidades. Tudo sucede igualmente a todos. Mas a graça é que ele nos introduz na sua presença. É como aquele bebê que geme de dor e cuja mãe está ausente. Ele passa de mão em mão, da tia, da outra tia, do tio, da avó, de todo mundo. Ele não para de chorar. O bebê continua chorando. A mãe chega e alguém diz assim: toma que o filho é teu, coloca no colo da mãe. Colocou no colo da mãe, o bebê para de chorar. Por quê, hein, pastor? Eu não sei, é mistério. O colo da mãe é insubstituível. O colo de Deus é insubstituível. O acolhimento materno é mais poderoso do que a angústia da dor. O colo de Deus, a presença de Deus, a bondade de Deus é muito maior, muito mais acolhedora do que a angústia produzida pela dor. Portanto, o que Deus tem para os seus não é conforto. O que Deus tem para os seus é resistência. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu irmão, terminando aqui, o Senhor é bom. Prova que Ele é bom. Você que está aqui e ainda não entregou a tua vida a Jesus, faça isso. Ajoelha no teu quarto nessa noite antes de dormir. Diz assim: Deus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero provar o Senhor na minha vida. Eu quero um novo nascimento. Porque se você não está em Jesus, está perdendo tempo. Porque se houvesse outro caminho para Deus, Deus não permitiria que Jesus morresse daquele jeito. Permitiu porque Ele é o único caminho. Então, se você está passando por dor, por adversidade, acredita. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar vitória. Fica de pé, de cabeça erguida. Não se entregue, não morra antes da morte antes da morte chegar. Não seja contaminado por palavra de gente que só o conhece teoricamente e de gente que tem visão filosófica a respeito dele e diz que ele não existe, que ele não é bom. Eles estão enganados. Ele existe, ele é bom, te elegeu antes da fundação do mundo e veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Deus nos abençoe com essa palavra linda e abençoada. Vamos dormir em paz. Na quinta-feira eu aguardo você com a graça de Deus e eu espero que na quinta-feira Ele nos abençoe tanto quanto agora. Por favor, daqui a pouquinho essa palavra vai estar lá no meu canal. Passem lá, deem like, todos vocês, like, para isso subir para o Trending Top, para que outras pessoas sejam abençoadas. Se você tem canal, compartilha no seu canal, faz um stories, compartilha com os seus. Muita gente sendo curada e abençoada. Seja um canal dessa bênção, tá bom? Deus abençoe, até quinta-feira, permitindo o Senhor. Beijo no coração, até lá.